Pronto, a gente vai dar seguimento a essas sessões com esse tema implante coclear, que apesar de parecer um tema sucinto, quando você começa a estudar, você vê que não é. É um tema extenso e é um tema também complexo, principalmente por não fazer parte, né, com tanta frequência da nossa rotina. Mas por que esse tema é importante, né? A perda auditiva ela é um problema de sociedade, um problema de saúde bastante comum na nossa sociedade. A presbiacusia, que é essa perda auditiva relacionada ao envelhecimento, ela pode atingir até 40% da população. E também alterações auditivas congênitas, elas podem ter uma incidência de até 20 a cada 1.000 nascidos vivos, dependendo do país. Por exemplo, a Índia, né? A Índia é um país que tem altas incidências de alterações auditivas congênitas. E aí, nesse contexto, na década de 60, o implante coclear foi desenvolvido e depois modernizado, e hoje ele é o tratamento de escolha na hipoacusia neurosensorial profunda, naqueles pacientes que não se beneficiam com os aparelhos auditivos convencionais. E aí, por esse motivo, a imagem tem um papel muito importante, né? Tanto no pré-operatório, naqueles casos de indicação barra contraindicação do implante coclear, como também no pós-operatório, na avaliação do posicionamento e de possíveis complicações. Mas para a gente chegar na avaliação, no estudo do implante coclear, a gente tem que relembrar os mecanismos de audição, né? Então, as ondas sonoras chegam na membrana timpânica e vão causar um mecanismo vibratório na membrana timpânica. Essa vibração ela é amplificada e transmitida por meio da cadeia ossicular para a cóclea. A gente sabe que a cóclea ela é repleta por fluido. E aí, essa vibração vai fazer que esse fluido sofra ondulações. Essas ondulações vão fazer que as células ciliadas, que também estão na cóclea, façam esse movimento de balanço. E aí, os íons, que estão na porção mais superior dessas células ciliadas, vão ser liberados. E ao chegar na porção inferior, eles fazem que neurotransmissores também sejam liberados, né? Em direção ao nervo coclear, com esses estímulos elétricos. Aqui é só para lembrar que cada porção da cóclea ela é responsável pelo reconhecimento de um som. Então, a porção mais basal são sons mais agudos e a porção mais apical são sons mais graves. E aí, como eu falei, esses sons eles são transmitidos pelo nervo coclear, atingindo o córtex auditivo e sendo reconhecidos por nós como estímulos sonoros. Ainda na anatomia, né, mas isso aqui eu acabei mencionando durante o vídeo, só a gente relembrar mesmo as estruturas da orelha externa, média, interna. É importante a gente saber o que faz parte de cada um, mas isso já foi muito bem abordado nas aulas anteriores, né, de anatomia do osso temporal. Então, acho que a gente pode ser um pouco mais rápido aqui, até porque tem um monte de informação nova para a gente dar, né? Então, também só relembrando a anatomia radiológica, a gente pode fazer esses cortes, pode fazer paracoronais, paraxiais, né? No eixo da cóclea. É importante a gente avaliar a cóclea, janela redonda, que a gente vai ver mais adiante, que é o principal acesso para o implante coclear. E todas as estruturas pericocleares, né? É importante olhar vestíbulo, canais semicirculares, cavidade timpânica, a fim de detectar alguma variante anatômica ou alguma patologia que possa influenciar na posição desse implante coclear. E agora aqui o implante coclear em si, né? A gente sabe que ele tem um componente externo e um componente interno. Esse componente externo, normalmente ele é retroauricular, e ele é dividido em 3 partes. O microfone, que vai captar os sons, o processador, que vai codificar esses sons, e a antena transmissora, que vai enviar esses sinais para o componente interno. Já o componente interno, né, ele vai receber esses sinais na forma de impulsos elétricos e ele vai receber e vai continuar, né, esses sinais através do feixe de eletrodos, e o restante vai ser semelhante ao que a gente viu naquele vídeo.
a partir daqui, esses estímulos elétricos eles vão ser transmitidos para o nervo coclear, atingindo o córtex auditivo e sendo reconhecidos como estímulo sonoro. Aqui só a anatomia radiológica, digamos assim, né, do paciente com implante coclear, ele tem os componentes externos e os componentes internos. Então, aqui o número 1 seria o processador, que a gente já viu. O 4 seria a bobina, que é essa mesma bobina que está aqui na imagem. Essa porção mais radiopaca seria o ímã da bobina. Aqui seria o receptor estimulador, seria já um componente interno. E aqui os eletrodos, ele tem um eletrodo de referência, aqui o trajeto intramastoideu do eletrodo e aqui o intracoclear. E aí, ainda falando de anatomia, né, é importante a gente dar uma atenção especial a essa anatomia da cóclea. Por quê? Porque a gente tem que entender que quando o implante coclear ele é posicionado, como eu falei, a via de entrada principal é pela janela redonda. E aí, esse implante coclear, ele pode estar fixado à parede lateral ou ele pode ser perimodiolar, né, ficando aqui mais na parte interna. E é importante também a gente tentar identificar qual é o tipo, né, qual é o posicionamento desse implante coclear. Por quê? Porque dependendo do seu posicionamento, ele pode estar mais relacionado a um ou outro tipo de complicação. E aí é importante a gente lembrar que esse implante coclear, ele tem que ficar aqui na escala tímpana ou na rampa timpânica. O cirurgião, quando vai posicionar, ele tem que ter bastante cuidado para não lesionar a membrana basal, que está aqui, o órgão de Corti, que seria o local que tem aquelas células ciliadas que a gente viu, e muito menos sofrer uma translocação para a rampa vestibular ou, inclusive, lesionar aqui a porção óssea, né? Então, ele tem que ter esse cuidado no posicionamento para que não aconteça alguma dessas complicações que a gente, inclusive, vai ver posteriormente também. E aí existe ainda uma outra classificação que, pelo que eu vi, ela não é muito utilizada, mas eu achei legal a gente saber que ela existe. Então, é uma classificação numérica, né, que foi proposta por convenção, no qual o quadrante 1 seria esse quadrante mais basal, e o 10 seria o mais apical. Então, em vez de você dizer que o eletrodo estava, por exemplo, na espira média, a porção mais superior, você poderia simplesmente dizer que esse eletrodo estava com a sua porção mais superior no quadrante 4. Né? Então, aqui o artigo traz essa imagem, e aqui eu tentei desenhar mais ou menos para a gente conseguir entender. Né? Então, ele estaria aqui no quadrante 4, dando mais ou menos uma volta e um pouquinho. E aí, quais são as indicações, né, do implante coclear? Esse assunto é complicado, porque se você acessar o Ministério da Saúde, ele vai dizer algumas indicações. Aí, se você acessar a Sociedade Brasileira, vai te dar outras, Sociedade Norte-Americana, outras. Então, para a aula de hoje, eu achei por bem, né, trazer as indicações da Sociedade Brasileira de Otologia. São muitas indicações aqui, não são todas, mas de forma geral, independente da idade, o que a gente precisa entender é que o paciente vai ter indicação quando ele tiver uma perda auditiva neurosensorial severa e que ele não vai se beneficiar de forma significativa com o uso do aparelho auditivo convencional. Então, independente da faixa etária, o implante coclear é indicado nesses pacientes com perda auditiva importante que não se beneficiam com o aparelho auditivo convencional, o ASI, certo? E aí existem outros critérios, né? Existe um acompanhamento psicológico, vontade do paciente, né? Mas de uma forma geral, as indicações seriam essas. E aí eu trouxe esse primeiro caso, um paciente com surdez bilateral, só um corte mesmo para a gente falar o que é que a gente consegue ver, o que é que não era para estar aí, ou o que é que não está e deveria estar, para a gente começar a entrar no assunto das contraindicações. Se alguém puder falar. Bom dia, Marina. Posso começar a falar? Bom dia.
nessa imagem a gente tem um corte axial do cérebro em janela óssea, em que a gente vê os ossos temporais aí bem definidos, né, a eração dos ossos temporais, mas eu não consigo delimitar bem, não sei se foi do corte ou se realmente não tem a presença das estruturas da orelha interna, né? Então não consigo definir se tem a cóclea, acredito que não, então acredito Uhum. que pode ser algum caso aí de ausência realmente, né, das estruturas nobres da orelha interna. É exatamente isso, né? Eu botei só um corte mesmo, mas nesse corte dá para a gente perceber, né? A gente vê que a cadeia ossicular preservada bilateralmente, pelo menos a que aparenta estar, né, completamente preservada. E aqui a gente vê uma agenesia completa das estruturas da orelha interna. Então a gente não vê cóclea, não vê vestíbulo, não vê as janelas oval, janela redonda, né? E a gente consegue observar aqui que na esquerda ainda tem um canal, né? Assim, uma grande veia emissária, que também a gente usualmente não vê. E aqui é um caso de aplasia labiríntica completa. Então, a gente já falou das indicações do implante coclear, e agora a gente vai falar das contraindicações. E quais são? As contraindicações consistem na aplasia labiríntica completa ou na aplasia coclear isolada. Aqui a gente vê uma hipoplasia da porção petrosa, uma retificação dessa parede medial da orelha interna. Aqui a gente vê uma cadeia ossicular meio dismórfica. E acho que é basicamente isso, né? Então, aqui caracteriza uma aplasia labiríntica completa, uma aplasia de Mitchell. Mas se fosse uma aplasia coclear isolada, ela também seria uma contraindicação para esse procedimento. Nessa outra imagem, a gente consegue observar apenas de forma bastante tênue parte da espira basal da cóclea. O restante da cóclea está esclerótica, está ossificada, né? Então, a esclerose coclear, ela é uma segunda contraindicação do implante coclear. E, por fim, a gente tem uma deficiência do nervo coclear. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver o facial aqui, o nervo coclear abaixo, e o vestibular superior e inferior, do lado normal. Já no lado alterado, a gente consegue ver o facial aqui, o coclear hipoplásico, e a gente não consegue caracterizar, na sua topografia esperada, os nervos vestibular superior e inferior. Na tomografia, se a gente tiver um canal hipoplásico, isso aí já é um sinal indireto de uma hipoplasia do nervo, né, de uma deficiência do nervo. E aí essas três são as grandes contraindicações do implante coclear. Só que a gente tem outras situações que não são contraindicações, mas que a gente precisa ressaltar no nosso laudo, porque ou são alterações patológicas, ou são variantes anatômicas, mas que o cirurgião ele tem que estar ciente, porque isso pode afetar o tipo de cirurgia, a rota de entrada do implante coclear, ou o paciente pode necessitar fazer um tratamento prévio, certo? E aí agora a gente vai discutir essas situações que, apesar de não serem contraindicações, elas são importantes no relatório do radiologista. E aí eu deixei esse casinho de um paciente de 35 anos com perda auditiva condutiva. Se alguém puder falar só o que está vendo, assim, tá com setinha mesmo, é bem simples, só para a gente discutir a patologia. Bom dia, Marina. A gente tem duas imagens de tomografia, corte coronal à esquerda e axial à direita. E aí, essa localização que a CT está apontando é aquela fissura antefenestra, né? Que aí a gente vê uma pequena área de hipodensidade nessa localização. E aí tem um diagnóstico que é típico da otosclerose, né? Acho que é Isso. isso.
Exatamente, era só isso mesmo, né? A gente tem uma autoesclerose fenestral aqui, uma área, como o Bruso falou, de desmineralização na fístula antifenestra, que pericoclear. E a autoesclerose, ela é uma situação que deve ser mencionada no relatório médico, principalmente assim, a autoesclerose mais avançada, né, que o paciente pode evoluir com ossificação da janela redonda, né, levando assim a uma necessidade de uma via de entrada diferente. Então, por esse motivo, a autoesclerose, ela é uma condição que é importante e que deve ser citada no nosso laudo naqueles pré-operatórios de implante coclear. E quais são as outras situações, né? Como eu falei, elas podem ser alterações patológicas ou elas podem ser variantes anatômicas, como a hipoplasia coclear, a hipoplasia da janela redonda, a partição incompleta, né? Que a gente tem uma partição incompleta tipo 1, uma cóclea cística, que em vez de 2,5 voltas, ela dá só 1,5 volta, vestíbulo também dismórfico. Mas assim, como eu falei, eu não vou citar essas condições de novo, porque elas já foram citadas, né? Que a gente vai só mesmo enumerar. A dilatação do aqueduto vestibular, que a gente vê o canal semicircular lateral com calibre, a gente vê que o aqueduto está, né, mais alargado em relação a ele. Uma posição anormal do nervo facial, isso aqui é muito importante, né? A gente vê que essa porção horizontal do nervo facial, ela está mais lateralizada. Isso aqui é importante, porque o cirurgião, ele vai ter que saber disso aqui, né, durante o acesso cirúrgico, para não lesionar nenhuma estrutura nobre. Uma formação da cavidade comum, né, a gente vê uma única grande cavidade entre a cóclea e o vestíbulo. Labirintite ossificante, na qual a gente vê essa esclerose, essa ossificação aqui pericoclear. Na ressonância, a gente não vai ver aquele sinal de líquido, né? A gente vai ver um baixo sinal por conta dessa ossificação, por conta da fibrose. E o colesteatoma, né? Também é outra condição que deve ser mencionada e que impacta no procedimento cirúrgico, porque ele pode, inclusive, estar relacionado a taxas de mau posicionamento, né, do implante coclear. Além disso, né, dessas variantes anatômicas e condições patológicas que a gente já mencionou, existem duas coisas que devem ser informadas, né? O grau de pneumatização da mastoide, então os artigos dividem uma mastoide bem aerada, moderadamente aerada ou pobremente aerada. Por quê? Porque a mastoide que é pouco aerada, ela está relacionada a uma cirurgia um pouco mais complexa, né? Esse paciente pode ter que ser submetido a uma mastoidectomia, né, para que seja realizado o implante coclear. E outro fator que deve ser mencionado é a altura do tegmen. Tegmens mais baixos, com menos de 3,5 milímetros, também estão relacionados a procedimentos cirúrgicos mais complexos. Pronto, aí ainda na avaliação pré-operatória, né, existem vários softwares que podem ser utilizados nessa avaliação pré-op, mas é importante a gente sempre fazer as reconstruções multiplanares, os MPRs, no eixo da cóclea, então a gente pode colocar um paracoronal da cóclea para a gente avaliar a cóclea como um todo, e existem algumas distâncias que podem ser calculadas, né? Ele fala dessa distância A, que seria a distância entre a janela redonda e a parede lateral, a 180 graus. Ele também fala dessa distância B, que seria do 90 ao 270. E também ele fala da altura, que seria a distância entre a janela oval, entre a janela redonda e o ponto mais alto no qual a cóclea faz 360 graus. Né? Então, seria essa distância aqui. E aqui ele está só marcando esses pontos, né? O 0 grau, que seria na janela redonda, o 90, 180 e 270. E aí, essa avaliação ela é feita no pré-operatório, mas também ela pode ser utilizada de forma igual no pós-operatório, né? A distância aqui do eletrodo que está mais próximo da janela redonda,
a parede lateral a 180 graus e também essas outras duas distâncias. Pronto. E aí a gente finaliza a avaliação pré-operatória e vamos começar a falar do pós-operatório, né? Paciente de 65 anos, tinha uma perda auditiva neurosensorial progressiva há 45 anos, a TC e a ressonância pré-operatórias eram normais. Então, só o que a gente está vendo, né? Se alguém puder comentar. Bom dia, Marina. Bom dia. A gente aí tá vendo as reconstruções, né, essas imagens de reconstrução. Tem tomografia em janela óssea, acredito eu. E aí a gente vê essas reconstruções obliquadas, né, no plano coronal, mostrando o eletrodo que está em posição normal, né? Entrando aqui, como você explicou, pela janela oval e Redonda. Janela redonda e tá bem normal posicionado. Isso, exatamente. Nesse caso, né, óbvio que a gente teria que ver o exame como um todo. Obrigada, Samara. Óbvio que a gente ia ter que ver um exame como um todo, né? Mas aqui nessa reconstrução, no coronal da cóclea, a gente consegue visualizar bem que o eletrodo, ele entrou aqui na janela redonda. Todos os eletrodos, né, a gente consegue visualizar aqui. Eles estão bem posicionados, a gente não vê nenhuma dobra, nenhum pinçamento. E esse último eletrodo, que é o que está mais basal, ele está bem próximo da janela redonda. E a gente sabe que o eletrodo normoposicionado, ele tem que estar próximo da janela redonda, esse mais basal, o mais próximo possível da janela redonda. Ele não pode ultrapassar e ele não pode ter, por exemplo, uma distância muito grande, né, internamente. Então, esse aqui está bem o que a gente chama de adequado mesmo. Lembrando sempre que a gente deve fazer essas reconstruções multiplanares, aumentar a espessura do corte, e aí a gente vai conseguir visualizar todo o trajeto do implante, como a gente demonstra aqui nessas imagens. E com relação aos protocolos, né? Existem dois tipos de protocolos citados no artigo, a tomografia computadorizada de alta resolução e a tomografia computadorizada por feixe cônico, né? O que a gente consegue visualizar entre elas é que a TICAR, né, a de alta resolução, ela gera mais artefatos de endurecimento de feixe, né? A gente consegue visualizar mais artefatos aqui gerados por esse implante coclear do que esse por feixe cônico. E o que é a tomografia por feixe cônico, né? A tomografia por feixe cônico é aquela realizada direcionada para a região bucomaxilofacial, então é aquela tomografia que a gente usualmente vê para avaliar elementos dentários, né? Na nossa prática, ela não é realizada, então a gente acaba fazendo sempre a tomografia convencional, né? Mas aqui só mostrando como seria a tomografia, o feixe cônico. Por quê? Porque, teoricamente, ela estaria submetendo o paciente a menores doses de radiação, tem uma maior resolução espacial e, como a gente viu, gera menos artefatos, né? Mas, como eu falei, ela na prática, pelo menos aqui, a gente não vê realizar esse tipo de tomografia para avaliação do osso temporal, implante coclear, enfim, mastoide, não vemos. Mas é importante a gente saber que existe, é importante a gente entender, né, os benefícios. E aí, como eu falei, dependendo da situação, esse eletrodo ele pode ser inserido por meio de 3 vias, 3 rotas. A janela redonda, ela é a preferencial, né, como a gente visualizou aqui, nesses casos, ele vai entrar pela janela redonda, o médico não vai ter que fazer nenhum procedimento cirúrgico adicional. Aí, na janela redonda estendida, ele entra pela janela redonda, mas essa janela redonda ela é ampliada, né? Com a remoção da sua porção mais antero-inferior. E aí, a gente teria, nesses dois casos, essa imagem aqui. Em alguns casos, pode ser necessário uma cocleostomia. Como eu falei, o paciente tem
uma otosclerose bastante avançada, com ossificação da janela redonda, ou o paciente tem uma ossificação da espira basal da cóclea, então ele pode ser feito um acesso por outra porção da cóclea, por meio de uma cocleostomia. Isso é interessante que a gente consiga falar também, se a gente conseguir identificar. E aqui mostrando o posicionamento correto, né? Então, aqui a gente tem a janela oval, janela redonda. Nesse caso aqui, a inserção não foi pela janela redonda, foi uma cocleostomia adjacente à janela redonda, né? E aí a gente consegue ver que o M é o modíolo, né? O eletrodo 1, 2, 3 são os mais apicais, e os últimos, como aqui no caso é o 16, são os mais basais. Além disso, por vezes é colocado um eletrodo de referência, né? Que seria aquele eletrodo que vai ficar mais próximo possível à janela oval, ou, desculpa, à janela redonda ou à cocleostomia. Aqui também mostrando, né, só um outro esquema, os eletrodos mais apicais. Nesse caso aqui, eles estão fixados à parede lateral. E aqui, o último eletrodo, ele está ao nível da janela redonda, porém não ultrapassando. E aí, como eu falei, a gente vai avaliar por meio das reconstruções multiplanares. E aí, a gente tem que entender que não existe apenas um tipo de posicionamento correto, né? A gente viu que o posicionamento ideal é aquele que o último eletrodo ele esteja próximo à janela redonda, não ultrapasse, e também não esteja muito inserido, né, em seu interior. Mas a gente pode ver essa imagem e acabar, né, em dúvida. Por quê? Porque aqui a gente tem um eletrodo, aqui na espira basal, e aqui a gente tem um outro eletrodo na espira média, né? Entrando pela porção mais apical da cóclea. E aí a gente pode pensar que tem uma fragmentação do material, né? Uma lise. E não é o caso. O eletrodo partido, ele é uma outra forma de posicionamento. Ele é utilizado naqueles pacientes que têm uma ossificação ou fibrose da cóclea, tem uma otosclerose avançada, na qual dois eletrodos independentes são inseridos na cóclea, né? Então, a gente tem esse aqui na porção basal, esse aqui na porção mais apical. Eles são independentes, eles estão íntegros, e isso é uma outra possibilidade cirúrgica. E também o eletrodo retrógrado, né? Como eu falei, nesses casos de ossificação e fibrose da espira basal, que você não consegue introduzir o implante, né, por meio do trajeto que a gente é acostumado, do trajeto mais habitual, nesses casos existe a possibilidade de uma inserção retrógrada, na qual é feita uma cocleostomia próxima ao ápice. E aí o eletrodo vem, né, no sentido inverso. Ele entra por aqui, na região mais apical, tá aqui na espira média, chegando na espira basal. Então, a gente tem que conhecer, né, que isso aqui não é patológico, isso aqui é apenas uma outra via de entrada na cóclea, uma outra possibilidade, uma outra técnica cirúrgica. E aqui é o último caso, um paciente de 33 anos com pós-operatório de implante coclear. Esse paciente, ele estava assintomático, mas existem casos de pacientes com o eletrodo posicionado da mesma forma e eles podem ter algum grau de vertigem ou desequilíbrio. Opa, bom dia, Marina. Bom dia. Nesse caso, a gente vê nessa reconstrução, né? A gente vê os eletrodos entram pela janela redonda, mas os mais distais, eu digo assim, estão dobrados na espira apical, né? Tem uns, talvez, 4 ou 5 eletrodos, tem essa dobradura e eles acabam não completando o trajeto que deveria, né? Aí é Isso. mais um mau posicionamento, uma dobradura, assim, não sei.
Isso, pronto. Aí, obrigada, Gisele. Então, agora a gente já falou do eletrodo bem posicionado, e agora a gente vai falar dos tipos de mau posicionamento, né? Então, como a Gisele falou, a gente tem aqui os eletrodos, eles deveriam estar fazendo a volta completa aqui, mas o 1, 2, 3, esses 4 eletrodos mais apicais, eles deram uma volta aqui, né, como se fosse sobre o seu próprio eixo. Consequentemente, esse eletrodo referência, o eletrodo mais basal, ele também foi inserido mais do que o esperado, né? Então, aqui a gente tem um somatório de maus posicionamentos, porque a gente tem tanto uma dobradura da porção mais apical, como a gente tem uma inserção excessiva. E aí a gente agora vai falar das complicações e do posicionamento desfavorável, né? Quais são essas complicações imediatas, mais esperadas? As complicações imediatas mais esperadas da cirurgia são uma otite média, alterações faciais, seja uma paralisia facial ou a estimulação facial, na qual o paciente pode sentir dor e ter movimentos involuntários. Aqui eu coloquei essa imagem só para a gente lembrar da proximidade, né, do nervo facial com a cóclea. Então, qualquer alteração nesse nervo durante o procedimento cirúrgico pode levar a consequências para o nervo facial. Além disso, infecção, deiscência, necrose da ferida operatória, sintomas vestibulares, né, vertigem, zumbido, extravasamento intraoperatório do líquor, mas é bem baixa essa complicação, é menos do que 1%, hematomas, e talvez o que seja mais comum, que seriam os problemas relacionados ao eletrodo. Não mais comum, né, mas o que a gente vai conseguir caracterizar melhor na imagem. Talvez alguns desses a gente não consiga ter achados de imagem que a gente consiga direcionar. Mas os problemas relacionados ao eletrodo, não. A gente vai conseguir sempre direcionar esse diagnóstico. E aí, com relação a essas complicações, lá no começo, quando eu trouxe essa mesma imagem, né, eu falei, olha, o cirurgião ele tem que ter bastante cuidado, porque ele não, se ele for um pouco mais, né, incisivo aqui, ele vai lesionar a membrana basal, ele pode lesionar o ligamento espiral. E aí existe essa classificação histológica, certo? Eu tentei ver os achados de imagem relacionados a ela, mas são bem limitados, então, assim, eu trouxe porque o artigo trazia, é importante a gente saber, mas é uma classificação mais histológica, né? Então, o grau 1 seria quando há o levantamento dessa membrana basal aqui, o grau 2 seria uma lesão do ligamento espiral, o grau 3 seria a translocação do eletrodo da rampa timpânica para a rampa vestibular, e o grau 4 seria já uma lesão das estruturas ósseas, né? Seja da lâmina espiral, do modíolo. Aqui, ele trouxe o artigo traz essa imagem também, né? Falando justamente do levantamento da membrana basilar, da membrana basal. Ele fala que aqui tem a escala timpânica, que tem a escala vestibular, e o eletrodo, ele não está na escala timpânica e nem na vestibular, ele está nessa região intermediária. Então, isso aqui seria uma forma de você entender que ele está causando o levantamento da membrana basal, né? E aí, essa complicação, ela é observada com maior frequência naqueles eletrodos de parede lateral, em relação aos perimodiulares. E aí, os danos à parede lateral da cóclea e à lâmina espiral tendem a causar a formação desse tecido fibroso dentro da rampa timpânica e, consequentemente, com o passar do tempo, isso pode levar a uma redução da acuidade auditiva desse paciente. Então, isso é importante para a gente saber dessas possíveis complicações, mas esse diagnóstico específico ele é mais histológico. E aí, falando desses posicionamentos desfavoráveis, né? A gente tem aqui uma subinserção ou extrusão, né? A subinserção é quando ele é inserido mesmo de forma insuficiente. Já a extrusão, esse paciente ele pode
ter tido inicialmente um eletrodo bem posicionado, mas ele teve uma infecção ou um trauma, e aí esse eletrodo passou a ficar extruso, né? Mas aqui a gente claramente consegue ver, aqui ao nível da janela redonda, que o eletrodo 9, 10, 11 e 12, eles estão externos, né? Enquanto eles deveriam estar adjacentes à janela redonda. E aqui a gente só consegue ver um esqueminha também, né? Mostrando esse eletrodo mais basal, externamente à janela redonda ou à cocleostomia. Quais são as principais causas, né? A gente tem causas intracocleares, que seriam fibrose, ossificação, malformações da cóclea. A gente tem as extracocleares, que seria tecido cicatricial, fibroso, adesões, o próprio colesteatoma, granuloma de colesterol. Nas crianças, o próprio crescimento, né, do crânio como um todo vai também levar a um crescimento dessa cóclea, e aí esse eletrodo ele pode se tornar extruso. E, como eu falei, trauma, infecções também estão relacionadas à extrusão desses eletrodos. Já aqui é o contrário, né? É como naquele caso que eu mostrei. Aqui tem uma inserção excessiva. Aqui a janela redonda estava mais ou menos 7 milímetros do eletrodo mais basal. E aqui a gente viu que ele tem que estar junto à janela redonda, mais ou menos 3 milímetros, tá? Para quem gosta de medida. Mas aqui não, aqui, mesmo sem medir, a visualização já nos chama a atenção de que esse eletrodo está inserido de forma excessiva. Aqui a gente tem um caso de dobra do eletrodo, né? Em vez dele continuar a curva, ele fez uma curva e está indo em direção ao sentido contralateral. Então, aqui a gente vê também, né, um esquema mostrando na porção mais apical, que fez uma dobra sobre o seu próprio eixo. E aqui o pinçamento do eletrodo, né? Ou seja, ele fica assim meio que em zigue-zague. É outra complicação. E aqui, claramente, ele não seguiu o seu trajeto, né? Além disso, ele pode estar mal posicionado dentro dos canais semicirculares, no conduto auditivo interno, na cavidade timpânica, né? Como nesse caso a gente vê que tem uma parte que está na espira basal, mas o restante ele está aqui se insinuando na cavidade timpânica. Então, tudo isso deve ser mencionado e de forma bem minuciosa para o cirurgião poder tomar as devidas providências. Lembrando que a tomografia ela deve ser realizada em todos os pacientes pós-operatórios para confirmar o posicionamento adequado, mas também ela deve ser realizada na suspeita de complicações, sejam elas complicações relacionadas ao eletrodo ou outras complicações. E aqui eu trouxe essas imagens que eu achei bem bonitas, né? A gente sabe que cada vez mais tudo está se modernizando. E a gente hoje conta com o uso de softwares que eles podem dar medidas, né? Aquelas medidas que eu falei, eles já podem dar automaticamente, o comprimento da cóclea. E eles fazem essas reconstruções bem bonitas. Aqui, né, mostrando um eletrodo normo posicionado, mas aqui mostrando os maus posicionamentos. Aqui ele mostra um looping do eletrodo, né, que ele faz essa volta aqui quase que completa dentro da cóclea. Já esse outro aqui, ele está mostrando, como no nosso caso, né, uma dobradura dos eletrodos mais apicais. E nesse outro caso, ele está mostrando uma translocação para a rampa vestibular. Eu falei que era difícil da gente conseguir visualizar isso, né? Mas com a ajuda desse software se torna mais fácil. E o que ele diz é porque normalmente a gente teria que ver assim, ó, sobre o próprio eixo, né? E o fato da gente estar vendo aqui de forma meio helicoidal, essa pontinha não está coincidente com essa, isso nos sugere que houve uma translocação para a rampa vestibular. E aí as complicações tardias, né? A falha do equipamento, infecções de pele não são só complicações precoces, infecção da ferida operatória, mas podem ser tardias, estando entre as mais comuns, e problemas vestibulares, tontura, desequilíbrio. Além disso, labirintite bacteriana secundária, a disseminação da própria flora local para o interior da cóclea, otite média e otomastoidite, mais comuns em crianças, colesteatoma,
lesão neural tardia. Essa lesão neural, ela é secundária à ativação das vias de apoptose pelo trauma da própria inserção, e ela pode ir aumentando, levando a uma piora progressiva da audição. E a fibrose, né, esse tecido fibroso, fibrocicatricial, que é induzido pelo trauma cirúrgico, ou ainda como resposta ao corpo estranho, porque o implante coclear não deixa de ser um corpo estranho, ou a ruptura de algum tecido ali adjacente à cóclea. E aí eu trouxe essas imagens, né? Essa primeira imagem é de um paciente de 18 anos, que tinha realizado o implante coclear com 3 anos de idade, então já fazia 15 anos do implante, e ela chegou ao serviço de saúde com um edema na região temporal direita. E aí o ultrassom mostrou uma coleção loculada na região temporal direita. Essa coleção ela foi aspirada e era um conteúdo hemático, era um hematoma. Essa paciente ela fez hematomas de repetição, depois dessa vez ficou fazendo hematomas de repetição, e isso, como eu mencionei, 15 anos após a inserção do implante coclear. Antes disso, ela não tinha tido nenhuma queixa. E esse outro paciente, ele tinha um implante coclear e ele sofreu um trauma que evoluiu com um hematoma subdural aqui importante, inclusive com uma herniação subfalcina, né, um efeito de massa importante aí, loco-regional. E aí a gente até poderia terminar a nossa aula agora, porque a gente já falou, né, da anatomia, revisamos o mecanismo de audição, falamos do implante coclear, indicações, contraindicações, os fatores importantes, mau posicionamento, complicações precoces, complicações tardias. Mas a gente não pode terminar a aula agora, porque ainda tem uma dúvida que está incomodando, né? E aqueles pacientes que não têm indicação de implante coclear? Os pacientes com a aplasia de Mitchell, os pacientes com esclerose coclear, os pacientes com hipoplasia do nervo coclear. O que a gente faz com eles? Eles vão ficar sem ouvir? Né? E não. Esses pacientes eles não vão ficar sem ouvir, porque nessa situação, a estimulação direta do núcleo coclear no tronco ela é possível por meio do implante auditivo de tronco cerebral. Então, esses pacientes que não têm indicação formal, que não se beneficiariam com o implante coclear, eles vão se beneficiar com o implante do tronco. E aí, como é esse implante no tronco, né? Sua morfologia é semelhante à do implante coclear. Ele tem um processador, ele também tem componente componente externo, componente interno. Ele tem um processador que fica na lateral da cabeça, que tem um microfone, como a gente viu, da mesma forma, né? Que vai captar os sons circundantes, vai converter em sinal elétrico e vai transmitir para o implante. Esse componente, ele deve ser removido enquanto o paciente dorme. E aí tem o componente interno, né? Esse receptor estimulador é essa porção que eu estou apontando aqui, que ela é implantada, né, sob a pele, de forma bem superficial, na região lateral, assim, temporal, que ele termina em forma de pá, no eletrodo que vai estar justamente no núcleo coclear, que seria a porção auditiva do tronco cerebral. Então, aqui só um MPR, né, só uma reconstrução para a gente ver. Essa parte externa ela é bem parecida com a do implante coclear. Aqui tem o eletrodo que vai terminar em forma de pá junto ao núcleo do nervo coclear. E aí, quais são as indicações, né? Como eu falei, aqueles pacientes com aplasia labiríntica, agenesia do nervo coclear, aqueles pacientes que não se enquadram nas indicações do implante coclear, eles vão ser beneficiados. Mas também os pacientes, por exemplo, que têm neurofibromatose tipo 2, aí tem, por exemplo, lesões da cisterna do ângulo ponto cerebelar bilateralmente, tiveram que operar, são lesões grandes, operaram, danificaram o nervo coclear. Esses pacientes, eles atualmente são os principais beneficiados com o implante auditivo de tronco cerebral.
Além disso, pacientes que têm perda auditiva secundária a fraturas bilaterais do osso temporal, na qual sabidamente se conhece, se sabe que nesses pacientes o nervo coclear foi avulsionado, ou que sabidamente, né, eles evoluíram com ossificação labiríntica, e também naqueles pacientes com ossificação completa da cóclea secundária à meningite. Esses são os pacientes que se beneficiam do implante de tronco, principalmente, como eu falei, atualmente, aqueles pacientes com neurofibromatose tipo 2 que realizaram procedimentos cirúrgicos para retirada de tumores. E aqui, né, para finalizar mesmo, para a gente entender, aqui a gente tem o recesso lateral do quarto ventrículo, né, é onde fica o núcleo, os núcleos ventral e dorsal do nervo coclear. E aí esse implante, ele é posicionado aqui, adjacente aos núcleos, no recesso lateral do quarto ventrículo. Como é que a gente sabe que está no recesso lateral do quarto ventrículo? A gente vai se guiar pelo flóculo e também pelo plexo coroide do forame de Luschka. Então, esse seria o posicionamento adequado. Esses foram os artigos que eu utilizei, na verdade, são artigos bem interessantes e bem complexos, que vale a pena a leitura. E era isso que eu queria trazer hoje. Obrigada a todos pela atenção e pela participação. Uma boa semana. Parabéns, Marina. Excelente aula, né? Bem completa, conseguiu abordar aí tudo se traz na literatura, né, em relação a esse tema. Então, você falou no início, né, que não faz parte da nossa rotina, mas cada vez mais vai fazer, né? Porque o número de cirurgiões capacitados para cirurgia vai aumentando, né? Ainda são poucos que fazem, né? Poucos, não é nem o cirurgião, o centro, né? O centro tem a capacidade de fazer. É uma coisa que é multi-especialidade, né? Tem que ter muita gente envolvida, né? Mas a tendência é aumentar. Então é muito interessante que a gente tenha esse conhecimento, né? Porque vai cada vez mais chegar para a gente esse tipo de avaliação, né? Então, assim, eles pedem sempre uma TC ou uma ressonância no pré-operatório, né? E no pós-ATC, né? Embora que, a depender do fabricante, você pode fazer a ressonância também, né? Mas só que é cheio não é uma contraindicação absoluta, mas é cheio de exigências, né? Para você fazer uma ressonância após o implante, né? Tem que ser uma coisa muito bem planejada com o médico, fabricante e tal. Não é possível, mas, de maneira geral, é contraindicado, né? Então, faz a TC, né? Olhar o implante. Então, as condições, basicamente, que você tem que olhar são as alterações congênitas, que ela não detalhou, a Marina não detalhou, porque é outra aula, né? Mas, assim, o que ele sempre, que não pode faltar, na ressonância, principalmente, eles querem que você faça uma medida do nervo coclear, né? Espessura do nervo, então, pelo menos, compare com o nervo facial. Isso é, pelo menos, a espessura igual ao do nervo facial, ou maior, não pode ser menor, porque senão já é uma hipoplasia. A medida do conduto, a espessura do conduto auditivo interno, na TC, né, importante. Mesmo que você não tenha, assim, nenhuma uma formação evidente, né, colocar essa medida. E outra coisa interessante que vale a pena a gente até colocar no laudo, mesmo sendo um exame normal, é as variações anatômicas, né, que podem, não necessariamente malformações, né, variações anatômicas que podem, eventualmente, tornar a cirurgia mais complexa, né, que são as variações do canal carotídeo, né, do bulbo jugular. Então, e também do nervo facial, né. Então, você olha, dá uma segunda olhada, ver se não tem uma carótida interna aberrante. Você pode colocar no laudo que não tem, né, para ele ficar mais tranquilo.
em relação ao bulbo jugular, se não tem um bulbo descente, um bulbo jugular alto, enfim. E também nervo facial, né? Se não tem um nervo facial, o trajeto do nervo descente. Isso aí é interessante dar uma segunda olhada, porque pode ser um fator aí de complicação. As veias emissárias também, né? Existem as veias que são também normais, né? Mas são variações anatômicas. As veias emissárias mastoideias, se for muito calibrosa, aí também pode ter alguma implicação durante a cirurgia. Então, esse tipo de coisa você tem que olhar com mais carinho esse exame, né? E ser um pouco mais detalhista. Mas basicamente sem nada mais acrescentável. Muito boa aula. Parabéns. Parabéns, Marina, foi brilhante, a aula bem completa, bem construída. Começaste aí com a relevância do tema, é importante a gente, né, sempre trazer contextualizar com essa relevância desse tema, porque fortalece novamente o nosso papel como radiologistas. Então, assim, acho que todo mundo tem na família, ou se não tem, tem amigos que têm algum grau de surdez pré-lingual ou pós-lingual, e cada vez mais as técnicas vão se aprimorando, as possibilidades de você resgatar ou pelo menos, ou resgatar, ou dar essa capacidade que a gente tem de ouvir, né, que é fundamental para a gente interagir com o mundo, estão se desenvolvendo, né, e então a gente viu que hoje a gente já tem implante de tronco, a gente tem a possibilidade de ter 2 eletrodos em situações que antigamente eram contraindicações absolutas para fazer implante coclear. Então, a Marina falou disso, bem bacana o filmezinho, né, que você passou, que é a compreensão de fisiopatologia, compreensão da anatomia, para que a gente consiga entender quais são as estruturas, os parâmetros relevantes que a gente tem que falar, que na verdade são 2, né, grosseiramente. A gente tem que falar se tem uma cóclea pérvia e se tem um nervo coclear bom. É por isso que a tomografia e a ressonância são complementares. A gente não vai conseguir falar de nervo coclear de uma forma direta, pelo menos na tomografia, mas dá para falar indiretamente. E na ressonância, sim, a gente vai conseguir visualizar o nervo coclear, como o Daniel já voltou a mencionar, e ainda poderemos escolher que lado vai ser o implante. A gente vai escolher, normalmente, o implante daquele nervo que está com espessura normal e daquela cóclea bem formada, ou pelo menos menos mal formada, ou menos mal acometida por uma labirintite, por exemplo. Tá? Então, essa compreensão dessas estruturas é fundamental. Cóclea PEV e nervo coclear bom. Sobre as complicações pós-implante, foram mostradas várias imagens bonitas, né, assim, tomografia de alta resolução, que às vezes a gente não consegue trabalhar, mesmo imitando, enfim, com essa mesma precisão, mas na maioria das vezes a gente consegue falar, assim, de uma superinserção, um deslocamento, de uma fratura, né? Claro que aquele detalhamento mostraste até um caso aí que saiu da escala vestibular, que tinha junto à membrana basal em si, já é um diagnóstico mais difícil para a gente, mas grandes complicações a gente consegue ver, sim. Entender que mesmo esse implante no tronco não é contraindicação à ressonância, então o nosso arsenal continua aí disponível para a gente ajudar nesses pós-operatórios. E estamos finalizando aí o tempo, né? Só parabenizar de novo, Marina, é uma aula boa também para você dar aí para os otorrinos, tá? Fica aí também a provocação. Né? De novo, você teve um cuidado aí na apresentação, certamente aprendeu bastante. E, novamente, pessoal, guardar essa aula aí como material para que vocês revisitem para estudar. Boa semana, pessoal. Obrigada, professor. O doutor Daniel falou da ressonância, né? E eu acabei esquecendo de falar, mas eu ia falar mesmo. O que eu vi atualmente é que os aparelhos mais antigos, eles não eram compatíveis, né? Mas que os mais recentes são compatíveis e são cada vez mais compatíveis. Porém, é necessário que haja remoção desse componente externo
e que todas as marcas, elas disponibilizam em seus sites, né, os modelos e se eles são ou não compatíveis com a ressonância magnética. Então, era só isso mesmo que eu queria completar. Obrigada e boa semana a todos.